Olá, tudo bem? Nós estamos aqui de novo para te perguntar: você sabe qual tipo de pensamentos e oração que você deve fazer para diminuir a sua preocupação ou as suas preocupações e as suas ansiedades? Primeira coisa, eu vou te responder: mudar, a sua cabeça, a sua visão, a sua cosmovisão. O que a Bíblia diz? Que você deve observar, os pássaros e os lírios do campo. Então você deve ter um olhar para ver que eles são cuidados. Quem é que cuida dos pássaros, das aves e dos lírios? Quem é que cuida? Então, um passo importante que a Bíblia nos ajuda a ter, a oração. Você deve fazer essa oração num lugar calmo, num lugar sem perturbações e de manhã de preferência. Por quê? Porque é a primeira parte do dia, né? Gente, isso acontece comigo. O dia que eu consigo orar de manhã é outra coisa. É outra coisa. Porque ordena o meu dia, organiza a minha mente e me faz muito bem. Me diminui muito as preocupações. Segundo lugar, faça a oração modelo. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ali você tem tudo o que você precisa para orar da forma correta diante de Deus. Ou você usa a oração que você está acostumada na sua leitura bíblica. Às vezes a própria leitura te fornece a oração. Terceiro, você faça essas petições diante de Deus. Você coloque diante de Deus. Principalmente aquelas que chegam do nada, quando sua mente começa a acelerar ali no meio, você pega aquela oração, aquela preocupação que surgiu ali e coloca diante de Deus. E pede: Senhor, eu estou preocupado com isso. Por favor, me ajude. Porque de fato essas que aparecem ali são as que estão tirando seu sono mesmo. São essas que estão te perturbando. São essas que estão acelerando ou fazendo seus pensamentos ficarem confusos e até pensamentos intrusivos que chegam para te perturbar. Outra coisa, na sua oração, faça uma lista dos agradecimentos daquele dia. Isso é importante porque quando você agradece, você reconhece que não é você que fez. Não foi a força do seu braço que conseguiu, mas é Deus na sua vida, pela providência dele. Então dê graças a ele por tudo que você lembrar naquele momento, que o Espírito Santo te lembrar. Outra coisa, os pensamentos. Lá em Filipenses 4:8 diz que tipos de pensamentos nós precisamos ter. Primeiro que para você ter os pensamentos corretos, você tem que lembrar que não são pensamentos sobre você somente. Eles não estão centrados em você. Então, os primeiros tipos de pensamentos são os pensamentos verdadeiros. Sobre quem? Sobre Deus, primeiramente, antes de tudo. O que eu penso sobre Deus é verdadeiro? Eu creio mesmo no cuidado que Ele tem por mim? Ou eu acho que eu estou sendo iludida, enganada? Eu creio que Ele me cuida de mim de forma paternal. Outro pensamento respeitável. Os meus pensamentos honram a Deus? De que Ele é quem Ele diz que é? Maravilhoso, bondoso, amoroso, sábio, poderoso, onipresente, onisciente. Esses meus pensamentos são respeitáveis sobre Deus? Outro tipo de pensamento justo. Esses pensamentos justos são aqueles que são baseados na justiça de Deus. Será que os meus pensamentos sobre Deus são justos? São baseados na justiça dele, não na minha própria justiça? Outro tipo de pensamento puro.
Os puros de coração verão a Deus. Nós precisamos pensar, será que esse pensamento é puro? Ele me conduz a Deus? À pureza de Deus? Esses pensamentos são amáveis, é outro tipo de pensamento. São pensamentos de afeição e ternura, amor pelo Senhor. Eu o amo de fato, porque Ele me amou primeiro. Será que eu entendo isso? Outro pensamento é um pensamento que tem uma virtude, que seja virtuoso. Eu tenho desejado desenvolver as virtudes do Espírito Santo na minha vida, ou o fruto do Espírito na minha vida? Amor, paz, alegria, longanimidade, misericórdia, benignidade. Será que eu tenho desejado desenvolver? Ou seja, esses pensamentos trazem a glória para Deus? Eles estão realmente fundamentados na palavra de Deus? Então eu queria que você praticasse e depois me dissesse. Porque isso acontece comigo, isso aconteceu e acontece diariamente comigo, quando eu ponho meus pensamentos em Deus e na palavra de Deus. Pratique e depois você me diga. Pratique por um mês, não só por uma semana, mas pratique por um mês e confie de fato na palavra de Deus. Porque esses pensamentos e essas orações, essa oração, colocados e centrados em Cristo, né? Quando a sua mente e o seu coração estiverem totalmente em Cristo, diariamente, sendo exercitados, igual uma prática de exercício físico que você tem que fazer para ir para a academia, para fortalecer os músculos, uma prática vocal, para você fortalecer as cordas vocais, para você cantar mais afinadamente, enfim. É um exercício espiritual. Isso que eu passei para você é exercício espiritual de primeira qualidade. E eu tenho certeza, porque isso acontece comigo, que você será muito beneficiado. Até a próxima. Me conte aqui e depois a gente conversa. Tchau.